Olá amigos e amigas do canal Didática Espírita. Vocês sabiam que o Espiritismo possui um tríplice aspecto? Ou seja, ele é ao mesmo tempo ciência, filosofia e religião? Vamos procurar entender melhor? No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec classifica a doutrina da seguinte forma: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam essas mesmas relações. Então Kardec define o Espiritismo como uma ciência de observação, porque foi necessário desenvolver diversos métodos para estudar os fenômenos que estavam acontecendo à sua época, como as tão conhecidas mesas girantes. Allan Kardec precisou desenvolver metodologias, fazer análises, investigações, experiências, para então chegar à conclusão de que todos aqueles fenômenos eram causados por espíritos. Para aqueles que se interessam ainda mais por essa parte científica, temos como um grande referencial no Espiritismo a obra O Livro dos Médiuns, onde Kardec nos apresenta um grande estudo aprofundado acerca de temas científicos envolvendo médiuns e mediunidade. Mas, conforme nos alerta Kardec, Espiritismo não é somente ciência, é uma ciência de observação com consequências filosóficas. E aí entramos na parte da filosofia. A partir do momento que um novo mundo se descortina aos nossos olhos e que atestamos que existem espíritos e que nossa vida não termina aqui, todas aquelas comunicações e fenômenos não foram à toa, elas tiveram um fim útil. E assim muitas questões começam a surgir na nossa mente. O porquê disso? O que são esses espíritos? Onde que eles vivem? Qual será o nosso destino após essa vida? Seremos tristes? Seremos felizes? Ficaremos lá? E onde é esse mundo? Ou então retornaremos para cá, despertando a ideia da reencarnação? E o universo? Ele é povoado? Estamos sozinhos? Que é Deus? E foi graças a todas essas perguntas e muito mais que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, com mais de 1000 questões direcionadas à espiritualidade, abordando os mais diversos assuntos: Deus, Espírito, matéria, Jesus, qual será o nosso futuro após essa existência e quais são as leis que regem o universo e muito mais. É a principal obra da nossa doutrina espírita. E, naturalmente, toda essa filosofia tem uma consequência também religiosa, como nós podemos ver de acordo com o que diz Allan Kardec em Obras Póstumas. Allan Kardec diz que o Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas como toda filosofia espiritualista, pelo que toca forçosamente nas bases fundamentais de todas as religiões: Deus, alma e vida futura. Então o Espiritismo também é uma religião. Assunto esse que divide muitos espíritas dentro do movimento. É importante lembrar que Kardec deixa claro que o Espiritismo é uma religião no sentido puro do termo, ou seja, religião no sentido de nos religar enquanto irmãos, num mesmo pensamento de união, de fraternidade, de solidariedade, de amor, de nos religar a Deus. Nesse sentido, o Espiritismo é uma religião. Porém, não é uma religião no sentido vulgar do termo, popular. Ou seja, o Espiritismo não possui templos, não possui imagens a se cultuar, não possui hierarquias, rituais, entre outras características que são comuns às mais diversas religiões irmãs nossas. Vamos ler o que Kardec diz. Ele afirma: no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. E também afirma: por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral,
A palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. A principal obra de viés mais religioso que temos é o Evangelho segundo o Espiritismo, livro de cabeceira de todos nós espíritas e um dos mais conhecidos e importantes, porque traz questões morais. Nele, Allan Kardec aborda as passagens de Jesus no Evangelho e traz diversos esclarecimentos e instruções dos espíritos acerca dos mais diversos temas, como amor, ódio, rancor, perdão, indulgência, mansuetude, caridade, apego aos bens materiais, dentre vários outros que mexem com a nossa reforma íntima, que faz nos refletir acerca de nossas atitudes, pensamentos e ações. Para você ficou claro o que seria filosofia, religião e ciência dentro da doutrina espírita? Espero que tenha gostado, que tenha esclarecido alguma coisa. Dúvidas ou sugestões é só mandar pra gente, que quem sabe a gente aborda o assunto num próximo vídeo. Até mais!